O sol apagou e o mais assustador, você nem percebeu. Você continua aqui, sentado, talvez olhando essa tela, talvez ouvindo essa voz enquanto a luz do dia está entrando pela sua janela. Parece tudo normal, mas existe uma mentira acontecendo acima da sua cabeça. Porque a luz que ilumina o seu rosto agora não veio do sol de agora. Ela saiu de lá há 8 minutos e 20 segundos atrás. Isso significa que você nunca vê o presente, você sempre olha para uma memória, uma fotografia antiga presa no céu. E se o sol desaparecesse nesse exato momento? Você teria 8 minutos. São 8 minutos em que a humanidade inteira continuaria vivendo normalmente. Pessoas dirigindo, crianças brincando, alguém preparando o café, alguém fazendo planos para amanhã, sem saber que o amanhã já morreu. E quando esses 8 minutos acabassem, na Terra aconteceria o silêncio mais assustador que qualquer ser humano poderia imaginar. Hoje eu vou te mostrar exatamente como seria esse fim. Você vai descobrir uma coisa que parece impossível. O frio não seria o primeiro inimigo. Na verdade, o frio seria apenas o começo. Você vai ver um momento em que a humanidade percebe que alguma coisa está errada. O instante em que o planeta perde sua última fonte de vida e o dia que a Terra deixa de ser um lar e vira apenas uma nave perdida atravessando o vazio. E no final, vamos descobrir os dois únicos destinos possíveis para o nosso planeta. Um deles é congelar sozinho pelo universo, o outro é desaparecer completamente, sem testemunhas, sem memória, sem ninguém para saber que nós, um dia, sequer existimos. A mentira dos 8 minutos. Antes de tudo, existe uma coisa que muda completamente a forma como você enxerga o céu. Você nunca viu o sol de verdade. Nunca. O sol que você olha todos os dias já é passado. A luz dele viaja quase 150 milhões de quilômetros até chegar aqui. Então, quando você vê aquele brilho entrando pela janela, você está vendo algo que aconteceu há 8 minutos atrás. Agora imagina, o sol desaparece, mas você não sabe, porque durante 8 minutos nada muda. O céu continua azul, os pássaros continuam cantando, as pessoas continuam andando pelas ruas, você continua respirando, talvez até reclamando de alguma coisa pequena, sem perceber que naquele momento você está vivendo os últimos minutos de um mundo que já acabou. A Terra continua girando, os oceanos continuam se movendo, as cidades continuam funcionando. Tudo parece vivo, mas lá fora, o coração do nosso planeta já parou de bater. E então, o último raio de luz do Sol finalmente chega e o mundo descobre a verdade. O apagão do planeta. A primeira coisa que acontece não é uma explosão, não existe um grande aviso, nenhum som no céu, nenhuma mensagem chegando, a luz simplesmente desaparece, como se alguém tivesse puxado a tomada do universo. Em menos de um segundo, o dia vira noite no planeta inteiro. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas olhariam para cima tentando entender, mas ninguém teria uma resposta, porque pela primeira vez na história, a humanidade veria a noite verdadeira. E agora vem a parte mais estranha. Você provavelmente pensaria, então todo mundo vai congelar imediatamente. Mas não. E isso talvez seja a pior notícia. A Terra é enorme, ela guarda calor. Ela é como uma fogueira que acabou de apagar. A chama morreu, mas as brasas continuam queimando por algum tempo. Isso significa uma coisa assustadora. Você teria tempo. Tempo suficiente para entender, tempo suficiente para sentir medo, tempo suficiente para assistir o planeta morrer lentamente. A Terra vira um navio fantasma. Nos primeiros dias, as mudanças começam. O frio chega, não aquele frio de inverno, um
um frio que transforma o planeta inteiro em algo irreconhecível. Lugares que antes tinham praias, florestas e cidades cheias de vida começam a perder tudo. A Terra começa a apagar suas próprias cores. Mas existe algo ainda mais assustador, porque a Terra não está apenas ficando fria, ela está perdida. Hoje, o nosso planeta está preso ao Sol por uma força invisível, a gravidade. É ela que mantém a Terra seguindo o seu caminho. Mas se o Sol desaparecesse, essa corrente invisível deixaria de existir e lentamente a Terra seguiria sozinha. Sem destino, sem caminho e sem casa. Pensa nisso por um segundo. A sua rua, a sua cidade, a sua casa, tudo que a humanidade construiu por milhares de anos, viraria um pequeno pedaço de pedra viajando no escuro. Como um navio abandonado no meio do maior oceano que existe, o espaço. E talvez essa seja a parte mais cruel. Você ainda estaria vivo, ainda teria lembranças, ainda teria fotos, ainda teria história. Mas não existiria mais futuro, apenas a espera. Um mês depois, os oceanos começariam a congelar. A superfície azul da Terra deixaria de existir. E o planeta que um dia foi cheio de vida ficaria branco, silencioso, vazio, mas ainda não seria o fim. Depois de um ano, a Terra seria um lugar que nenhum humano reconheceria. Temperaturas próximas de menos 100 graus, mas o pior não seria o chão congelado, seria olhar para cima, porque o próprio ar começaria a mudar. Esse mesmo ar que você está respirando agora, em temperaturas extremas, componentes da atmosfera começariam a congelar. O céu que sempre esteve ali simplesmente cairia, como uma neve feita do próprio planeta. E talvez essa seja a imagem mais assustadora de todas. O mundo inteiro congelando em silêncio. Sem guerra, sem explosões, sem um último grito, apenas silêncio. Mas mesmo depois disso, a Terra continuaria viajando por milhões de anos. Uma pequena pedra congelada atravessando o vazio. Então o universo faria uma escolha. Talvez um dia ela passe perto de uma estrela, talvez o gelo derreta, talvez alguma coisa volte a nascer, ou talvez ela encontre um destino final, um buraco negro, um lugar onde nem a luz consegue escapar, e tudo que a Terra já foi seria apagado. Não sobraria cidade, não sobraria história, não sobraria ninguém para lembrar. Agora volta para o começo. Olha para o céu. Aquela luz que você vê é uma mensagem antiga, um aviso enviado há 8 minutos atrás. Você passa todos os dias olhando para o passado, chamando ele de presente. E hoje a mensagem chegou igual todos os dias. O sol continua lá, a terra continua viva, mas existe algo estranho nisso. Todos os dias nós acordamos acreditando que o próximo segundo está garantido, mas o universo nunca prometeu isso. Talvez exista algo ainda mais assustador do que ver o fim do mundo. É ver o fim do mundo e ser a última pessoa viva para testemunhar. Eu contei essa história em um outro vídeo, mas existe um detalhe que eu escondi. Um detalhe que muda completamente o que significa ser o último humano na Terra. Está aparecendo na tela agora, e talvez você queira descobrir.